Anunciamos agora a palestra Convênios de Pesquisa e Negociação com as Empresas, de Eduardo Vieira de Brito, da Agência USP de Inovação. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do Sala, do professor Maldonado. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Brito, eu faço parte da equipe da Agência USP de Inovação, em conjunto com o Fred, Leandro, Danilo, Felipe, que estão aqui com a gente também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre convênio, parceria com a empresa para desenvolvimento de projetos de pesquisa. E nós escolhemos esse tema porque a gente tem percebido que tem crescido muito 3 pontos aqui na universidade. Primeiro é o interesse das empresas em firmar esse tipo de parceria. Tem crescido muito, muitas empresas têm nos procurado. O segundo é o interesse dos docentes em firmar esse tipo de trabalho também, esse tipo de parceria conjunta. E, infelizmente, o terceiro ponto é que tem crescido também a informalidade. Então, as parcerias ocorrendo em desacordo com o que diz as normas, as regulamentações da universidade. Eu gostaria de destacar aqui a presença da Ana Paula Plaza, do Marcelo Tavoni, que são 2 craques em convênio. Se vocês quiserem acrescentar, apontar destacar algum ponto, vocês fiquem à vontade. Durante a apresentação, eu vou tentar responder a essas perguntas aqui. Por que realizar uma parceria? Quem pode realizar a parceria? Será que as empresas realmente querem esse tipo de trabalho conjunto? Como localizar essas empresas? Quais ferramentas que a gente pode utilizar? Como que eu faço para formalizar isso? Como que eu celebro esse convênio, essa parceria? E como que a agência tem colaborado? Então, o primeiro ponto, quem pode realizar o convênio? Por definição, um convênio é quando você firma ali um acordo entre 2 instituições públicas ou entre uma instituição pública e uma instituição privada. Geralmente, no nosso caso aqui da academia, nós temos parcerias com universidades, com institutos de pesquisas, com empresas, agências de fomento e órgãos governamentais. Não necessariamente precisa ser a universidade e uma empresa. Pode ser uma universidade com outra universidade, pode ter 3 partes, 2 universidades e uma empresa. Não tem um número limite de participantes. O ideal é que vocês formem um time competitivo para alcançar o objetivo daquele trabalho. As empresas querem realizar parceria? Aqui a gente tem alguns logos, 10, 12 logos de empresas que no último ano nos procuraram para firmar esse tipo de trabalho. Então, algumas empresas querem ajuda da agência para localizar esses parceiros. Então, como é que eu localizo nesses 6 mil pesquisadores da USP, aqueles que têm know-how em determinada área do conhecimento? Então, a agência colabora nisso. Outras empresas identificam alguma matéria, alguma patente depositada e querem conhecer os pesquisadores. Em outros casos, os pesquisadores nos procuram e querem conhecer uma empresa em determinada área. Como localizar as empresas parceiras? Algumas empresas já têm uma cultura interna mais consolidada nessa área de parceria, de pesquisa conjunta, e têm portais de inovação. A Natura, a BRF, têm portais que eles apontam lá quais são as linhas de pesquisa que eles têm interesse no momento, o que eles estão desenvolvendo. Então, existe uma área para upload do seu projeto e eles entram em contato com vocês. Nesse site, nessa página, geralmente tem um destaque ali para propriedade intelectual, sigilo. Se de alguma forma vocês tiverem dificuldade para compreender, olha, eu vou submeter meu projeto aqui, mas será que eles passam a ser dono disso? Eles podem desenvolver de forma isolada? Entre em contato com a agência, a gente pode ler isso em conjunto. E vocês vão se sentir mais seguros para submeter a proposta de vocês. Chamadas FAPESP, tem um programa que chama Pitch, que é o pesquisador, em conjunto com a empresa, pode apresentar uma proposta para a FAPESP, e existem também chamadas que a empresa entra em contato com a FAPESP e abre ali um período que você pode submeter o seu projeto. Então, eu listei aqui 4 que estão em andamento e que são aqui do Polo São Carlos, então são do campus São Carlos. Então, são pesquisadores que já estão trabalhando no âmbito desse pitch. A FAPESP cobra aí de 20% a 70% dos custos do projeto. Contatos em eventos, então os pesquisadores participam de workshops, de eventos, palestras, e ali vocês podem também fazer contato com algumas empresas, alguns docentes parceiros de vocês que já têm contato de alguma instituição, e a agência de inovação. Por vezes as empresas nos procuram e nós localizamos aqui dentro os pesquisadores, e por vezes o pesquisador quer encontrar alguma empresa. A gente teve um contato recente de um professor da física, que ele desenvolveu um sistema de criptografia, e era interessantíssimo para o setor bancário. E ele pediu nosso apoio para apresentar isso para alguma instituição desse setor. Então, nós, com os nossos contatos, a gente conseguiu um horário com o superintendente, o
era superintendente da área de segurança da informação do Itaú. Então nós fomos até São Paulo, no Centro de Tecnologia da Informação, e apresentamos isso para os superintendentes. Então, identificado o parceiro, qual é a forma correta e qual é a forma incorreta de celebrar essa parceria? Qual é a forma correta? Termo de sigilo durante a negociação. Então, tem alguns espertinhos que marcam a reunião com o pesquisador, compreendem ali, que solução que você daria para esse problema que nós temos aqui na empresa. Então, vocês abrem ali, eu iria por essa linha, eu tenho esse projeto, e eles acabam não realizando a parceria e desenvolvendo aquilo de maneira interna na empresa. Então, qual é a forma segura para vocês? Celebrar um termo de sigilo. Lá a gente vai determinar que durante 5, 10 anos a empresa vai ter que manter sigilo sobre o que foi tratado naquela mesa de reunião, caso o projeto não seja realizado. Caso se decida seguir em frente, tem que celebrar um convênio. O representante legal das partes é quem assina. Então, no caso nosso aqui da universidade, o reitor é que vai assinar esse convênio. Definição clara dos direitos e obrigações e responsabilidades. Então, não deixar margem para uma insatisfação durante a realização da pesquisa. Então, olha, o pesquisador está demorando muito para me entregar o relatório final. Ou, olha, a empresa está demorando para entregar os materiais que ela se comprometeu. Então, é muito bom que se deixe isso muito claro. Discussão sobre propriedade intelectual. Então, do que for desenvolvido em conjunto, quem vai ser titular daquilo? Quem vai ser proprietário? Em que proporção? A empresa vai poder utilizar com exclusividade? E se um concorrente dela nos contactar e mostrar que quer utilizar aquilo comercialmente, isso vai ser permitido? Então, tudo isso tem que ficar bem determinado nas cláusulas de propriedade intelectual. E é importante observar também que o docente que quer firmar um convênio, ele tem que ter o credenciamento na CERT. E no caso de um RD/IDP, por exemplo, ele tem um limite ali de 8 horas semanais. Então, se o docente quer fazer 2, 3, 5 parcerias, ele tem que observar essa quantidade de horas, como distribuir nos diversos convênios que ele tem em andamento. O errado, que a gente tem observado, que o pessoal, infelizmente, tem feito, é parceria verbal. Então, as partes combinam, vamos fazer tal projeto, estou aqui uma amostra do meu produto. Isso é errado. Não, isso cria uma insegurança jurídica enorme. Segundo ponto, parceria assinada somente pelo próprio docente. No âmbito da USP, quem tem competência legal para assumir direitos, obrigações, é o reitor. Então, no nosso caso, sempre tem que ter a assinatura do nosso representante. Parceria assinada somente pela fundação. Então, a fundação ela pode fazer parte da minuta de convênio. Ela pode fazer a gestão dos recursos. O que não pode é a fundação assumir direitos e obrigações em nome da USP. Então, ela não tem competência legal para fazer isso. Então, sempre que incluir fundação, tem que ter também a Universidade de São Paulo. Então, seria um contrato tripartite. E, por último, receber, sem a devida formalização, materiais do parceiro para estudo. Existe um termo chamado termo de transferência de material. Então, a pesquisa não está sendo realizada ainda, a empresa vai ceder um pedaço do produto dela para vocês, fazerem uns testes para ver se isso é adequado ou não para fins de pesquisa. Então, o ideal é que se assine esse termo. Então, o que a gente tem percebido? É extremamente importante a formalização, então não ficar na informalidade, tem que formalizar a parceria, que a gente tem percebido uma dificuldade muito grande para a regularização de parcerias informais. No passado, o pesquisador entrava em contato com a agência de inovação e dizia, olha, eu fiz uma parceria informal com essa empresa, nós desenvolvemos agora essa patente. Precisamos regularizar essa situação. Quem é proprietário, a empresa quer colocar isso no mercado. E a Procuradoria-Geral, outros órgãos da USP, têm criado uma série de dificuldades para se regularizar isso. Então, tem empresas que desenvolveram em parceria com a academia um produto, querem colocar isso no mercado agora, mas não conseguem. Há mais de ano que isso está tramitando aqui na universidade para regularização, e eles fazem uma série de perguntas. Na época, o projeto foi aprovado na congregação, no CTA, o professor tinha o credenciamento na CERT, quantas horas ele utilizou. Então, uma série de questionamentos, que pode até terminar em sindicância, processo administrativo. Então, tem o controle interno e externo. Uma empresa concorrente poderia apontar, de repente, aqui para os órgãos da USP, de que, olha, tem um docente de vocês que está realizando uma parceria informal. Então, cria insegurança jurídica para a empresa que quer colocar o produto no mercado. E tem um grupo de trabalho em andamento, que é composto pela Procuradoria-Geral e pela Agência USP de Inovação, para propor soluções para esse tipo de parceria informal. Então, vocês podem ver que não agir dentro das resoluções, das normas da universidade, tem sido um risco enorme, tanto para o pesquisador, para a universidade e também para as empresas. Então, nós temos diversos instrumentos jurídicos que colaboram para que essa parceria ocorra da melhor maneira possível. O que eu acho que é muito importante vocês conhecerem?
pelo menos esses 5, que são os principais. Então, nas primeiras conversas com a empresa, vocês vão começar a perceber de que tipo de instrumento que é necessário para cada momento. O primeiro é um termo de confidencialidade. Então, sentou na mesa, agendou uma reunião, é assinar um termo de confidencialidade. Se aquele projeto for ou não para frente, as partes se comprometem a manter sigilo sobre o que foi dito naquela reunião. 2, termo de transferência de materiais. Então, se eles estão se dispondo a enviar uma amostra do material que eles têm na empresa para vocês, é importantíssimo que se coloque isso no papel. Então, se daquela pesquisa inicial, com essa amostra, surgir algum produto muito interessante, tem que ficar definido nesse instrumento quem é que vai ser proprietário, quem é que vai poder explorar isso comercialmente. O item 4, contrato de prestação de serviços. Então, em alguns casos, não é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, é uma simples aplicação de testes, a utilização de um equipamento que a empresa não tem e que a universidade tem, uma rotina pré-definida. Então, nós partimos para um contrato de prestação de serviços. Item 5, concessão de licença de uso e exploração de privilégios de invenções. Então, esse último caso a pesquisa foi desenvolvida, já existe uma solução protegida ou não, e a empresa quer colocar isso no mercado. Então, nós estamos um segundo instrumento, que é para que ela possa comercializar. E ele vai ficar definido como que ela vai remunerar a USP, vai ser um pagamento fixo, vai ser em formato de royalties, é um pagamento fixo inicial ou é um pagamento anual? Então, é aí que a gente vai definir tudo isso. E quando a gente está conversando com os docentes, eles pensam, nossa, quer dizer que além do aspecto técnico, agora eu vou ter que dominar toda essa linguagem jurídica, eu vou ter que desenhar uma cláusula de um contrato. Não é isso. A USP, o setor de convênio da unidade de vocês, tem uma minuta padrão. E o que vocês têm que fazer ali é acrescentar nas lacunas os dados técnicos do projeto de vocês. Então a minuta ela é composta basicamente por esses 12 itens, caracterização das partes. Então, quem é que está fazendo a pesquisa? De um lado a USP, do outro a empresa. Item 2, objeto. O que você pretende desenvolver? É muito importante que você tenha um objeto específico. A Procuradoria não tem aceitado um objeto que diz, olha, pesquisa conjunta na área da física. Não, você tem que fechar o escopo. Qual o problema que você pretende resolver? O que você pretende desenvolver? Metas e etapas. Então, metas. Quais são os grandes focos do trabalho? Etapa, como é que você vai fazer para alcançar esses focos? Vai ter uma revisão bibliográfica. Item 4, obrigações e responsabilidades. É importantíssimo ter bastante atenção a essas obrigações para não ter um mau relacionamento durante a pesquisa. Então, olha, está demorando muito para me entregar os materiais, a universidade demorando muito para me entregar um relatório. Isso tem que estar muito bem definido num cronograma de entregas. Coordenação do convênio. No passado, as empresas viam muito esse tipo de parceria como uma contratação de serviço. Então, estou contratando aqui a USP para resolver esse problema que eu tenho lá na minha planta industrial. Hoje em dia, não. A gente tem mostrado para eles que é um trabalho conjunto. O convênio é um trabalho conjunto. Então, tem sempre alguém da coordenação aqui da universidade e alguém da empresa também. Recursos financeiros. A gente tem casos de convênios de 5, 10 milhões de reais. E, por outro lado, a gente tem convênios que não envolvem recursos financeiros. Então, nesses casos, a USP arca com os custos da atividade dela aqui dentro, e a empresa, ela arca com os custos que ela vai ter com a equipe dela. Então, é uma forma de convênio ainda mais simples, tramita ainda mais rápido. Cronograma de desembolso, cronograma de execução, as datas de entrega, as datas de cada uma das etapas. 9, propriedade intelectual. O que a gente geralmente define na cláusula de IPI se a gente desenvolver um software em conjunto, algo que for passivo de proteção ou não, um know-how ali que nós desenvolvemos, geralmente, o que a gente tem divisão da propriedade, a gente será coproprietário daquilo que foi desenvolvido, e a gente determina um percentual. Então, tem casos que a USP é proprietária de 5% do que foi desenvolvido e a empresa 95%. Tem casos que a USP é proprietária de 80%, a empresa de 20%. O que determina isso? O montante de recursos que foram investidos na pesquisa. Recursos financeiros, recursos estruturais, materiais. Quem define isso aqui no âmbito da USP é o pesquisador. Ele tem liberdade para apontar qual é o percentual de titularidade. Agora, tem que estar fundamentado nesses pontos de colaboração, conhecimento prévio, porque em algum momento a Procuradoria pode questionar e tem que ter argumento para justificar. O item 10 é a questão de sigilo. Então, de um lado, a empresa quer resguardar, quer que se mantenha aquilo tudo em sigilo. Do outro lado, o pesquisador precisa publicar. Então, o que nós geralmente temos atenção ali é numa cláusula que permite a publicação por parte dos pesquisadores. Então, no passado, tinha uma cláusula que dizia, olha, o pesquisador tem que comunicar à empresa com antecedência que vai autorizar ou não a publicação.
A gente acrescenta um item lá que diz, a empresa tem que se manifestar em 15, 20 dias. Se não se manifestar, está autorizada a publicação. Isso para evitar que a empresa segure a publicação durante um longo período de tempo. E, por fim, a assinatura, da nossa parte aqui, sempre o reitor. Como anexo do convênio tem o plano de trabalho, que é um detalhamento você vai ter a justificativa de interesse acadêmico, as metas, etapas, resultados, recursos financeiros, prazo. O prazo, limite sempre de 60 meses, e o que a gente tem observado é que o pessoal até prefere iniciar pelo plano de trabalho e depois vai encaixando essas informações na minuta. É uma ótima forma de se iniciar a redação da minuta. Então, definido quem é o parceiro. Definido, em conjunto com a agência de inovação, com o setor de convênio da unidade de vocês, qual é a formatação ideal para essa minuta, a gente passa para a tramitação. O setor de convênio de vocês vai solicitar a aprovação da congregação, do conselho de departamento ou do CTA, isso tudo dentro de um sistema chamado e-convênios. Então, no passado, a tramitação desses convênios era feita de maneira do processo físico. Então, a gente sabe de casos no passado que demorou 1 ano e meio, 2 anos até para ser assinado. E hoje em dia, tudo é feito de maneira eletrônica. Então, o setor de convênios insere no sistema e-convênios, isso vai para a agência de inovação, para a reitoria, onde é analisado pelo financeiro, jurídico, administrativo, e, por fim, a minuta é impressa e assinada pelo reitor. O processo físico, aí sim, o processo físico é encaminhado para a unidade, para colher a assinatura do pesquisador envolvido e da empresa também. Claro? Então, tudo isso depende da qualidade de minuta que você inseriu no e-convênios. Então, será que o financeiro vai devolver? Será que o jurídico vai devolver? Por isso é importante alinhar bem isso antes de inserir no e-convênios. Mas a gente tem percebido casos de 60 dias, 70 dias, uma boa minuta tem tramitado mais ou menos nesse período de tempo. E o que a gente tem percebido também é que as empresas às vezes questionam quanto tempo vai demorar, e tem demorado mais na empresa, muitas vezes, do que na universidade. Esse sistema tem nos ajudado muito. Como que a agência tem colaborado, então, nessas diversas etapas? Primeiro, localizando parceiros, das formas que eu já apontei. Na redação da minuta, sugerindo cláusulas alternativas. Na negociação, então, muitos professores têm solicitado a nossa participação em reunião com a empresa. De outro lado, a empresa solicita a nossa presença também na reunião. Isso é bacana, que evita até um desgaste da discussão contratual por parte do pesquisador e a empresa. Então, o pesquisador se atém ali às questões técnicas e a gente pode colaborar muito nessas definições de cláusula e também na tramitação. Mas o principal objetivo da agência não é ser um localizador de parceiros, trabalhar na redação de minutas, ser um negociador. Não é esse o principal objetivo nosso. Nosso principal objetivo é ver o produto, o processo chegar no mercado. Então é aquela história de tornar as empresas aqui do estado de São Paulo mais competitivas, gerar emprego. Esse é o nosso objetivo. A gente entende que a nossa atuação vai até esse ponto, ver o produto chegar no mercado. E isso, a USP organizou, no ano passado, a Feira de Inovação e Empreendedorismo, chamada de USPTech. E teve lá mais de 10 mil pessoas presentes, e o objetivo foi justamente esse, apresentar os resultados da universidade, o que os grupos de pesquisa têm feito. 160 empresas, né? E mostrar isso, que o nosso objetivo é realmente esse, né? Tornar o estado de São Paulo mais competitivo. Então, esse slide e o próximo é para apresentar alguns pontos que as empresas fatalmente irão perguntar para vocês logo no começo das discussões, né? Esse primeiro seria, tudo bem, eu vou negociar, vou desenvolver algo em conjunto com vocês, e quem é que vai ser titular disso que nós desenvolvemos? Quem é que vai ser proprietário disso que nós desenvolvemos? Eu vou poder explorar com exclusividade? Então, propriedade, titularidade, a gente vai dividir, vai ser compartilhado entre USP e empresa. No caso da exploração comercial, a empresa vai ter exclusividade. Então, isso é que sempre interessa para eles. Eu vou ter exclusividade? Meu concorrente vai poder utilizar? O concorrente só vai utilizar em uma situação, se a empresa autorizar. Então, eles têm exclusividade. Aqui é um slide para vocês se defenderem de alguns mitos que o pessoal diz por aí, sempre que a gente começa a falar sobre parceria. O primeiro é, o ritmo da universidade é diferente do ritmo da empresa, e isso pode prejudicar o projeto. Eu logo rebato isso dizendo que não é verdade. Hoje nós temos, no contrato, uma definição muito clara de direitos, obrigações, cronograma de entrega. Então, se a empresa não está satisfeita com esse cronograma de entrega, ela não assina o convênio. Ela não assina o convênio. Se a entrega não for feita de acordo com o convênio, o que nós temos são cláusulas de rescisão, são hipóteses de rescisão. Então, hoje em dia, tudo isso é muito bem definido em uma boa minuta de convênio.
O mito 2 é que na universidade a tramitação para assinatura é muito demorada. Então isso é verdade no passado, 1, 2 anos para assinatura de um convênio, processo físico tramitando por diversos órgãos, e hoje tudo feito de forma eletrônica. Uma boa minuta tem tramitado em 60, 70 dias. Aqui alguns resultados. Então, tem tramitado pela Agência de Inovação cerca de 400 instrumentos ano. Estamos com cerca de 850 patentes já depositadas e cerca de 50 contratos de licenciamento assinados. Então, tem contratos com uma patente, tem contrato com 5 patentes, tem contrato com um software, tem contratos que é uma marca que está sendo licenciada. Então, a pesquisa foi desenvolvida de forma conjunta, chegamos no nosso objetivo final, que é o produto. Como fazer o licenciamento? Temos a assinatura de um novo instrumento, que é o contrato de licenciamento. Ele pode ser feito de modo não exclusivo e exclusivo. Quando a empresa ela é parceira no desenvolvimento, ela já tem a exclusividade. E isso é muito interessante, porque se ela vier buscar o produto aqui, que a universidade desenvolveu de forma isolada, ela vai ter que participar de uma espécie de licitação. E vai ganhar quem fizer o melhor lance. Vai levar a tecnologia quem fizer o melhor lance. Então, em um caso de que não houve parceria, não exclusivo é um pouco mais simples, teria uma chamada simplificada na nossa página e uma negociação direta. Já no caso exclusivo, teria que ter um edital e o melhor lance é que realmente vai levar a tecnologia. A gente tem um acumulado de arrecadação de cerca de 2,5 milhões de reais em royalties e pagamentos advindos da exploração comercial. Esse é um case de licenciamento, para vocês entenderem como funciona a divisão entre os pesquisadores, unidade, departamento, daquilo que a gente recebe. É um case da Biolab, teve uma receita em 2011 de cerca de 415 mil reais. Desse montante que a universidade recebe, 50% fica com um conjunto de pesquisadores, e que eles determinam entre si qual que vai ser a divisão. 40,5% fica no departamento do inventor, 4,5% na unidade e 5% para a reitoria. Então, vocês podem observar que grande parte aqui fica ali para gerar novas soluções, novos desenvolvimentos. É, 415 mil foi o depósito feito pela empresa na conta da USP. Então, a empresa explorou a tecnologia e remunerou a USP. A USP pega esse total e divide daquela forma. Metade disso foi entregue aos pesquisadores. Isso, esses 415 mil são divididos daquela forma, do gráfico. Bom, então nós conversamos se as empresas estão interessadas em fazer parceria, qual é a formatação ideal. E agora nós temos a seguinte situação. Imagina que não houve parceria, a USP, os pesquisadores aqui da USP desenvolveram uma solução. Eles não querem partir para licenciamento, eles querem partir para a abertura de uma empresa. Então o que pode acontecer é, um conjunto de alunos resolve abrir uma empresa. Aqui a gente tem alguns exemplos. Mas a gente tem enfrentado um tipo de situação que não são os alunos. O docente USP quer partir para essa abertura. Ele quer ser sócio da empresa. Então, essa discussão é uma discussão muito recente, a gente tem trabalhado bastante em conjunto com a professora Maria Paula, e é o tema da próxima apresentação. Obrigado, pessoal. Claro, por favor. O contato que nós temos? Bom, a Agência de Inovação tem o conhecimento, né, da política de propriedade intelectual da USP, e o que a gente faz é procurar sempre alinhar as cláusulas da minuta que vai ser inserida no e-convênios à política da USP. Então, o nosso objetivo é que a gente não precise, num primeiro momento, fazer esse contato, porque a gente já compreende e já analisou qual é a resolução da universidade, né? Mas é claro que a gente pode fazer um contato para negociar um caso específico, para tentar identificar uma solução para um caso específico. Uhum. Uhum. E aí chegou uma orientação contrária da agência USP, da APG, da advogada, e nos alterar o que a orientação tinha. E aí acaba demorando, né, mais.
O que a gente tenta fazer sempre, assim, é um esforço nosso, é atuar no limite da legislação, assim. Então, a gente tem uma visão sempre muito para frente, progressista, assim. Então, um desafio nosso aqui é sempre buscar uma cláusula que realmente atenda ao objetivo da empresa, do pesquisador. Então, pode ser um caso, não sei, não conheço esse caso específico, né, a gente pode conversar depois, mas a gente está sempre tentando algo diferente, a gente está sempre tentando algo interessante para a empresa. E pode ter sido um caso desse tipo, assim. A gente tentou uma alternativa de cláusula que não foi aceita pela Procuradoria. Isso pode acontecer. Mas sempre vai ter um ajuste para tentar fazer com que não sofra esse parecer negativo. Você tinha uma pergunta também? Então, o que pode ser feito nesse caso, isso é recorrente. Você sempre recebe esses e-mails da Anvisa. Por exemplo, você pode fazer um convênio com a Anvisa e o convênio pode ter duração de até 60 meses. Então, no objeto, você pode ter esses desenvolvimentos, enfim, determinar lá que em determinados momentos você vai receber a consulta, e você tem um período de tempo para responder. Você pode fazer um convênio que não envolve recursos financeiros durante 5 anos. E aí você vai estar resguardado por essa minuta para trabalhar nessa cooperação. Então, o correto é formalizar essa cooperação. Uhum. O ideal é formalizar essa relação. Tem que ter um convênio entre as partes. Bom, e aí teria... Bom, então vamos lá. Então, o que você pode identificar então de início é se você está utilizando a infraestrutura aqui da universidade, você está fazendo isso fora do seu ambiente aqui de trabalho. Então existe uma outra saída que é a consultoria. Certo? Se você não está utilizando a infraestrutura aqui da universidade, você pode fazer isso aí por meio da consultoria. O que você vai ter aqui no âmbito da academia é aprovação também na congregação, aprovação no CTA, e se isso tem uma remuneração, você vai ter que recolher o overhead também, aqui na sua unidade. Entendi. Mas você vê que mesmo assim cabe uma formalização, ainda que seja por meio de uma consultoria. Uhum. Uhum. Eu acho que o que nós poderíamos fazer é se reunir, de repente a agência de inovação, o setor de convênios aqui do ICMC e sua equipe de pesquisadores e tentar encontrar uma saída jurídica que proporcione agilidade, né, já que são parcerias bastante pontuais, rápidas, mas que fique resguardado os direitos aqui da universidade, da empresa, e você também fica numa situação confortável juridicamente também, né? Bom, os nossos contatos, então, da agência de inovação estão aqui, Eduardo Brito, o site da agência de inovação. Nós estamos assim super à disposição para reuniões pontuais. A gente teve uma experiência bacana, né, João? Que foi um dia inteiro de reuniões aqui no ICMC. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer participar dessas reuniões. Legal?